Olá, querido irmão, graça e paz do Senhor Jesus, boa tarde. Um prazer e um privilégio poder estarmos juntos, mais uma vez compartilhar aqui da palavra do Senhor. Estamos hoje no 9º dia, 21 minutos de uma série de devocional em 21 dias de jejum para passarmos à outra margem. Obrigado pela sua atenção, obrigado por você estar comigo, estar sintonizado, ligado, aí na sua casa, no seu trabalho, deslocando para o trabalho, enfim. Deus vai continuar falando conosco nessa devocional agora. Capítulo 9, crise no mundo. Vamos compartilhar um trecho aqui da palavra do Senhor. 1 João, no capítulo 2, versículo 15 a 17, assim diz: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, e não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que, porém, faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela essa rica, única oportunidade que mais uma vez o Senhor nos concede para estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor. Nos instrui, nos nutre, nos traz clareza e edificação com toda liberdade por meio do teu Santo Espírito. Visita, Senhor, agora as casas, cada um que está sintonizado, os canais, as mídias, e por meio dessa palavra, Senhor, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão enfermos, o Senhor possa mover, porque o Senhor é Deus. É a nossa oração, crendo nisso, que o Senhor, com toda liberdade, certamente estará nos nutrindo e edificando por meio da sua palavra, no nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Esse capítulo, o Senhor me chamou a atenção sobre, nós estamos falando aqui de diversas crises. E hoje, mais uma vez, nós estamos quase finalizando as ministrações sobre essas crises. Mas ainda temos mais uma para falar, para comentar. É a crise no mundo. Tanta crise que temos vivido, eu estava meditando sobre isso, mas eu quero que você tenha essa compreensão. Deus me tocou, me moveu a estar tratando, lidando, abordando sobre esses temas. E com certeza, de alguma forma, isso vai nos edificar, como tem edificado. E com certeza, de alguma forma, vai também te edificar. Então, vamos nos encorajar com a palavra do Senhor e fazermos essa travessia segura, sempre em Deus, que é a outra margem. Diante das nossas escolhas, diante das nossas decisões, mais do que nunca, sobretudo elas precisam estar pautadas com a ligação à parte espiritual que é o Senhor, com a fé, com a palavra, e que a gente possa, de fato, estar encorajado a viver com a vida em meio a esse caos, mas uma vida de paz. Quando o apóstolo João, ele trata desse texto, falando, ele aborda aqui de uma forma muito clara as circunstâncias do mundo, as circunstâncias que acontecem, que existem, os valores que existem no mundo, a forma que o mundo aborda, a forma como o mundo trata, a forma como as concepções, tudo isso nos procedimentos que a gente vê que o mundo e que há no mundo. Então, quando o apóstolo Paulo, ele começa trazendo aqui para nós uma exortação de graça e favor, dizendo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Primeira reflexão é que não tem como a gente amar este presente século, amar essas coisas que são tão transitórias, por mais que pareçam que são duradouras, mas não são. Não nos enganemos, porque elas não são duradouras. Uma crise não vai durar muito tempo. A própria Bíblia fala que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Deus, ele traz clareza na palavra exatamente para nos surpreender em todo o tempo.
Quando nós olhamos para a palavra de Deus, aí literalmente a força, literalmente a coragem, literalmente a vida, literalmente a esperança, literalmente a alegria. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, tudo que é de bom acontece. E a palavra aqui, a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, ele fala, trazendo essa exortação com amor também, para que nós não devamos amar este amor do mundo. Porque se nós amarmos essas coisas, ou seja, valorizarmos tudo que há aqui no mundo, tudo isso passa. E se nós amarmos isso, o amor de Deus está afastado de nós. Porque esse amor do Pai não está nesses valores que o mundo valoriza, da forma que o mundo valoriza. O amor do Pai não está nas coisas deste mundo, como o mundo vê, como o mundo valoriza, como o mundo incentiva. É completamente diferente. E essa exortação nos mostra, como no capítulo, esses dias para trás, compartilhando como calcular a torre. Não é como simplesmente a gente abordar ali um jogo do xadrez. Mas é como você vê aquele raciocínio e daquele raciocínio tomar a melhor decisão e para no fim do jogo ter a vitória. Eu quero te dizer, a palavra de Deus é dessa mesma forma. O Senhor nos exorta. Este momento é o momento da gente fazer e ter clareza, calcular essas situações, refletir. A palavra está exortando com graça, que se nós fizermos ou continuarmos a fazer determinadas escolhas que estão afincadas nas coisas naturais, elas não vão ter sustentação. É isso que diz a palavra. Ou seja, e Deus não estará conosco nessas situações, por isso que elas não se sustentarão. Porque as coisas no mundo, elas passam, mas as de Deus não. Inclusive nós. Tudo é tão transitório, tudo é tão passageiro, mas nós não somos mais daqui. Lembra da oração de Jesus, no capítulo 17, quando ele ora ao Pai? Aquele capítulo inteiro, cheio de graça, verdade, favor, bondade e amor de Deus manifestado de uma forma tão clara, onde Jesus, numa das formas mais impressionantes, e em toda a Bíblia, este capítulo ele é único, é visto como a oração sacerdotal de Jesus. Jesus ele ora ali ao Pai, trazendo várias precauções e abordando vários aspectos, porque era um momento aonde o Senhor Jesus precedia deixar o mundo. Ele estava aqui no mundo. Então, aquele momento que precedia, estava com angústia, e ele percebia desespero dos apóstolos, mas não só isso. Eram valores absolutos, eternos, seguros, que Jesus estava pautando naquela hora e estabelecendo naquela última oração sua, como Deus, mas como homem aqui na terra. Agora, o Deus ressuscitado dentre os mortos. Jesus, então, naqueles 40 dias finais, ele tange com glória, graça, bondade e verdade aquela oração do capítulo 17 de João, a oração sacerdotal. Todo o capítulo é uma oração, é uma forma onde que ele deixa inspirativa e ele deixa como prática e exemplo aquilo que deveríamos aspirar, aquilo que deveríamos praticar, porque ali estava o exemplo dele. E numa suma, porque é um capítulo muito extenso, uma oração muito gloriosa, mas em suma, ele diz ao Pai, porque a forma como ele interpreta ali, para que nós compreendamos, ele diz claramente ao Pai, para que não nos tirássemos do mundo, mas nos guardássemos do mundo. Não nos tirássemos do mundo, mas nos guardássemos do mundo. É interessante exatamente esses dois caminhos, e que o apóstolo João aqui está trazendo essa diferença, esse separar das águas. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
E aí ele tange, o apóstolo João, ele tange aqui as conjecturas, dizendo, porque tudo, olha a expressão, olha a afirmação, de forma categórica, enfática, como o apóstolo aborda essas duas vertentes de águas, essas duas vertentes, margem a outra, e que nós precisamos abordar, ter clareza e tomar a decisão correta. O apóstolo João, então, diz aqui, olha, porque tudo, ele afirma, tudo que há no mundo, há concupiscência da carne. Interessante isso. Às vezes a gente pensa, nós nos esforçamos tanto, e vemos tantas pessoas esforçarem de tal maneira e darem a vida para que o melhor aconteça. Mas se o Senhor Jesus, se a palavra, se ele não tiver em primeiro lugar, não vai ser a melhor coisa da vida. Pasmem. Mas isso é bíblico. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne. É por meio de uma cobiça, é por meio de uma inveja, é por meio de uma forma A, B, C, você pode elencar, podemos elencar aqui várias situações, são concupiscências, como ele aqui diz, dos olhos, é a soberba da vida. Então, ou seja, é uma ótica, são valores os quais que motivam as pessoas a procurar um suposto bem, um suposto valor e dar vida em troca disso, e no final é aquela famosa expressão que nós, como mineiros, nós conhecemos, de dar com os burros na água. Dar com os burros na água é exatamente isso aqui. São investir em coisas que não têm princípios, que não têm pilares eternos. Não se sustenta. É acreditar e fazer autoinvestimento naquilo que é insustentável, porque não sustenta a si mesmo. Não vamos aqui, longe de mim, trazer um discurso moralista, longe disso. Mas é uma profunda reflexão que nós temos que, diante da palavra de Deus, trazer esse posicionamento, essa clareza desse separar das águas, de uma margem até a outra. E para atravessar a margem de uma maneira não mais errada, como muitas vezes erramos. Já temos errado e ainda falhamos. Diga de passagem. Mas esse repensar sobre esses valores em quais a gente está apostando tudo, será que vale a pena? Aqui as escrituras estão dizendo que não. Que tudo que há no mundo, longe do Senhor, exatamente tem os princípios contrários, vamos dar com os burros na água. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, todos esses valores, que muitas das vezes nós já corremos atrás disso tanto. Eu, nessa caminhada, eu fico vendo como que são as coisas, né? O que vai determinar o nosso sucesso ou fracasso é a nossa atitude. Muitas das vezes, a gente quer tomar as decisões e querendo acertar, mas a maioria delas nós vamos errar. Por isso nós devemos repensar essas situações, nós devemos buscar os valores que procedem de Deus, que são eternos. A palavra de João continua dizendo, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Ou seja, tudo que existe neste presente século, tudo que é tangível, tudo que é tocável, tudo que é palpável, tudo que vemos perecerá. Até nós, nessa estrutura nossa, nesse corpo que nós valorizamos tanto. E quando as pessoas valorizam tanto o seu físico, a sua saúde pessoal, a sua saúde física, mas se olhar para as questões espirituais, para questões dos valores eternos, estão completamente pífios, mínimos, completamente abandonados. Então, ou seja, há uma inversão de valores tão grande, porque o que esses valores do mundo têm cegado as pessoas. Esse presente século, o Deus com D minúsculo, que Satanás é o título que ele tem de Deus desse presente século, porque ele roubou isso, ele apropriou quando ele fez com que Adão falhasse, e ele tornou-se o Deus desse presente século. E ele tem cegado. E a Bíblia nos exorta aqui, por meio do apóstolo João, que todas essas coisas passam, bem como a sua concupiscência, ou seja, esse desejo exacerbado. A concupiscência, ela é um desejo exacerbado.
É como se fosse um carro desenfreado que não tem como parar. Então, a concupiscência da carne é exatamente procede dessa mesma forma. Pasmem. É um absurdo. Então, ou seja, a impulsão da carne, os desejos da carne são incontroláveis. Por que o apóstolo Paulo ele traz a comparação dessa guerra entre a carne, como ele diz? Há uma milícia da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. O que é isso? É uma guerra, exatamente por causa desses valores. A carne, ela procede da soberba, da vaidade. Tudo que é da carne perece. Ou seja, Jesus também falou em João, no capítulo 5, lá quando ele estava falando, lá mais próximo, acho que versículo 54 em diante, a carne para nada aproveita. Olha aí. Mas aqueles que caminham pelo Espírito, vida e paz. Porque o Espírito cogita das coisas do Espírito. Paulo disse em outra passagem, mas a carne cogita as coisas da carne. Então nós estamos aqui hoje entre uma margem e outra. A margem da escolha, da soberba que há no mundo, dessa crise no mundo, de valores, de crenças, de religiões. Podemos elencar uma lista enorme desses valores. Tudo isso passará. Como diz a palavra aqui, pois todas essas coisas, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba dos olhos e da vida não procede do Pai, mas o que procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a concupiscência. Todas essas escolhas erradas, tudo passará. E ele afirma agora, a margem segura. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, fazer a vontade de Deus não é fácil, principalmente nos dias de hoje, onde há uma excitação, onde há uma euforia, onde há super situações dimensionadas, atrativos sem fim. Esse mundo aqui é como um parque de diversões. E nós podemos, se não tiver cuidado, enveredar por esses brinquedos e corrermos risco de ficar aqui. E tem tanta gente que gostou tanto, que eu falo e abordo aqui nesse capítulo, se vê mais embaixo, a crise do mundo, gostou tanto dele, apaixonou por tantas essas coisas, se engodou por tantas dessas coisas, que vai ficar com ele junto com o anticristo. Mas não é o meu e não é o seu caso. Nós estamos aqui nesse dia para tratar da palavra, para fazer essa separação entre uma margem e a outra. Entre uma oportunidade de um caminho errado, mas de abandono, para tomarmos uma oportunidade de vida eterna. Jesus falou em Mateus 10, 39. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. É exatamente essa troca de valores. Porque se nós quisermos perder a alma, é ficar nesse parque de diversões. É valorizar só essas coisas terrenas, transitórias e passageiras. E por isso nós vamos nos perder para a eternidade. É quando ele diz, quem achar a sua vida, perdê-la. Você se identificou aqui. Você deu tudo certo aqui. Então tá. Você vai ficar com esse parque de diversões aqui e vai ficar com ele. É isso que Jesus está falando aqui em Mateus 10, 39. Você se achou, né? Mas aí você perdeu a sua vida. Agora, ele contrapõe dizendo que é o meu o seu caso. Quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. O que é isso? Nós escolhemos crucificar a carne. Nós escolhemos tirar os olhos, o zoom, de tanto atrativo que tem no mundo. E não é contentar, não. É escolher o Senhor, porque Ele é que nos garante a vida eterna. Porque Ele já diz em João lá 19, tetelestai, está consumado. Mas, para termos essa vida eterna, que Ele diz, achá-la-á, estaremos já vivendo na contramão desses prazeres da soberba dos olhos, da concupiscência da carne. Quantos estão compreendendo comigo? Eu quero refletir nesse momento com você. A gente está finalizando essa devocional dessa manhã. Mateus, capítulo 24, versículo 11 a 3 diz: Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade,
que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis nem um dia e nem a hora. Para muita gente, vai ficar para trás, vai ser tarde demais. Mas eu hoje, você, já atravessamos essa margem. Eu estou falando profeticamente. Eu creio que é uma decisão que você já tomou do seu lado, daí você sabe, pastor, é verdade. Porque tem quem tem a razão, é a palavra. Quem é a verdade é a palavra. Nós somos apenas um instrumento de levar essa boa nova da palavra de vida. E não só a palavra de vida, porque ela é sobre a vida. É palavra de vida e vida em abundância. Porque é essa outra vida que já temos além desta. E por isso eu quero te convidar a fechar seus olhos e orar junto comigo, declarando essa verdade. Vamos fazer essa confissão desse dia de Jesus. Senhor Jesus, eu te recebo como único Senhor e Salvador da minha vida. Apague os meus pecados. E para isso eu abro o meu coração, creio e confesso e recebo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero orar com você ainda. Pai, em nome de Jesus, cada um desses irmãos e irmãs tão preciosos que oraram agora, esses filhos teus, eles têm uma nova vida, uma nova identidade e um novo nome ligado na terra, ligado no céu, registrado no livro da vida, agora. É o que nós te pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus. Obrigado pela sua companhia esse devocional de hoje, do 9º dia. Até amanhã, assim se Deus quiser. Até lá.